Bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Escola Bíblica. Meu nome é Paulo Bondesan e nós estamos estudando o tema de uns aos outros, construindo e mantendo relacionamentos. Esse é um assunto muito importante porque diz respeito a todos os relacionamentos que nós temos durante o período das nossas vidas. Nós já estamos na lição número 10. Se você ainda não viu as outras lições, corre para lá no nosso canal do YouTube para que você possa ver as outras lições. Nossa lição número 10 fala de ser educado com o outro. Tá bom? A nossa base é esse versículo de Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse termo uns dos outros, ou uns aos outros, é a palavra grega alelo, que é o pronome plural recíproco de allos, outro, que traduzido para o português seria uns aos outros. São mandamentos, são 35 mandamentos que foram relacionados dentro do Novo Testamento, colocados em vários lugares do Novo Testamento e que nós compilamos para que a gente possa, através desse estudo, fazer com que os nossos relacionamentos sejam melhorados, tá bom? E fazer com que nós, como a Igreja de Cristo, possamos nos manter unidos e edificados, tá? Lembra que esses mandamentos foram dados à Igreja, mas a Igreja somos nós, tá? A Igreja, a palavra de Deus ensina que é o corpo de Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Então cada um desses mandamentos deve ser dado para que nós possamos fazer, tá certo? Nós já vimos também que o objetivo dos deveres mútuos é a união do corpo. Melhorar e fortalecer os relacionamentos, sempre começando em mim. Tá? Nós combinamos isso em algumas lições passadas. Lembra que a ideia é que a gente possa iniciar ou dar início a esses relacionamentos recíprocos, para que outros também possam fazer para a gente. Mandamento recíproco significa bem isso. Eu faço para você, enquanto você faz para mim e vice-versa. Mas alguém tem que começar. E nós combinamos que quem vai começar? A gente. Tá bom? Então não esquece disso. Nós vamos manter a união através desses deveres mútuos. Tá bom? O que nós temos estudado até agora envolve coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E note, quase todas as coisas com as quais estamos envolvidos dizem respeito a fazer coisas para nós mesmos. É verdade isso? Vamos dar uma olhada. Trabalhar, estudar, viajar, fazer compras, descansar, até ir à igreja, todas essas coisas dizem respeito a nós. Nós somos quem está fazendo. E é para o nosso benefício, muitas vezes, que essas coisas são feitas, para o nosso gosto ou para o nosso desenvolvimento também. Todas elas dizem respeito a nós, para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para a nossa melhoria de vida ou para atingir nossos gostos e nossas vontades. Tá bom? O que nós vamos ver hoje, que é o nosso assunto dessa lição, é que quando o assunto é fazer coisas para os outros, nós precisamos ser ensinados, incentivados e até cobrados. Lembra que nós somos egoístas por natureza. Quando a gente está tendo uma atitude para com alguém, pode parar para pensar. A gente sempre pensa em nós em primeiro lugar. A gente sempre pensa na gente em primeiro lugar. E eu não estou dizendo que você é horrível por causa disso, tá? É uma coisa natural do ser humano. Daí a necessidade desses deveres. Daí a necessidade de nós sermos ensinados a poder também prestar atenção no outro. E note que isso é declarado no nosso segundo mandamento. Essa questão de sermos egoístas por natureza é declarado lá. Olha só, lembra do segundo mandamento? Ame o seu próximo como, subentendido, você já ama a si mesmo. Ele não está dizendo, olha, você tem que amar você primeiro, para então poder direcionar seu amor para o outro. Não, e nem existe essa ordem
para que a gente ame a gente mesmo. Existe uma onda na nossa sociedade hoje dizendo que você tem que ter amor próprio em primeiro lugar, e nós já vimos isso nos outros deveres que nós estudamos. Não há essa necessidade, porque a gente já se ama, a gente já tem um amor próprio por a gente mesmo, tá bom? Se alguém não tem isso, ele está com algum distúrbio e precisa ser tratado. Essa coisa já existe dentro da gente mesmo. O que a gente tem que fazer agora é, da mesma forma que a gente nos ama a gente mesmo, a gente transmitir isso para outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Tanto é que todos os ensinamentos que nós estamos vendo aqui dizem respeito a fazer alguma coisa para o outro e não para si mesmo, tá bom? Não precisamos ser ensinados a amar a nós mesmos, mas a direcionar o nosso amor para outro. E é bem isso que nós estamos estudando nessas lições, tá bom? Só para a gente lembrar, a gente tem um ensinamento que é dado para a gente, que é chamado de educação informal ou educação livre, ou seja, ser educado. Esse mandamento diz respeito a isso, aquilo que nós somos secularmente ensinados a fazer de uma forma natural. A educação formal fala a respeito dessa educação para a gente poder viver em sociedade. A educação, ela é necessária para o convívio em sociedade. Se alguém não é educado ou se alguém não tem a educação que precisa ter para o convívio com outras pessoas, ela vai acabar sendo rejeitada ou até tirada da sociedade. E a gente vê isso de uma forma muito natural. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente não é ensinado a respeitar os mais velhos? Você não é ensinado a respeitar os mais velhos? Você não foi ensinado isso? Quando a criança, a gente ensina a criança a pedir por favor, a dizer obrigado, a não arrotar na mesa. São coisas que fazem parte da educação de todo mundo. E quando a gente vira adulto, o que acontece? A gente é corrigido, a gente é incentivado, a gente é relembrado por cartazes ou por propagandas e até punidos se nós continuarmos fazendo coisas que são contrárias à boa educação. Quantos adultos não têm educação? Quantos adultos, que deveriam ser aqueles que estão ensinando outros a agirem corretamente, são mal educados? A gente vê isso na nossa sociedade como um todo e a gente se incomoda com pessoas assim. Espero que você não seja um desses, tá bom? Por exemplo, eu acho absurdo a necessidade de haver placas dessa natureza nos banheiros. Dá uma olhada no que tem nessas placas. E essa placa, ela não é inventada não, você pode comprar ela nas papelarias e tudo mais. Essas placas você encontra dentro dos banheiros. Na placa feminina, não suba no vaso sanitário. Gente, alguém vai subir no vaso sanitário para quê? Olha a segunda orientação, jogue papel higiênico no cesto. Você vai jogar papel higiênico no chão? Após o uso, dê descarga, coisa mais natural do mundo. Não jogue absorvente no vaso sanitário. Depois de você, outras pessoas utilizarão esse vaso sanitário. Então não tem nada mais educado ou normal do que você usar alguma coisa e deixar pronta para o próximo que vai usar. Olha para o banheiro masculino. Não urine no chão. Urinar no chão. Jogue papel higiênico no cesto. Após o uso, dê descarga, e assim por diante. Olha essa próxima placa. Proibido jogar lixo. Tá, essa aí a gente já sabe. Mas olha o que ele colocou na sequência. Se você não gosta de lixo na sua casa, não coloque na frente da minha. Muito interessante. Porque a gente não quer lixo na frente das nossas casas, mas a gente não se importa de fazer isso com os outros. Existem lugares que tem placas para você não cuspir no chão ou recolher fezes do seu animal de estimação.
Você já deve ter andado pela rua e pisado em uma coisa que você não gostaria de ter pisado. Por quê? Porque alguém não recolheu quando o seu animal de estimação fez as necessidades dele ali. Essas são partes normais, gente. São partes são atitudes que fazem parte da educação que a gente tem que ter no dia a dia, mas muitos de nós simplesmente deixam isso de lado e esquecem esse tipo de coisa. E aí a gente tem que ficar sendo relembrado por placas, por avisos, por incentivos que são colocados para a gente e até punições. Mas olha o que o Senhor nos ensinou. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, os deveres mútuos, eles nos ensinam e reforçam esse ensino que a gente tem da educação normal e até, muitas vezes, complementam essa educação. Então, nós devemos, o que nós vamos estudar hoje é que nós devemos tratar o outro não somente como a gente gosta de ser tratado, mas como ele precisa ser tratado, para que ele também possa viver bem, para que ele também possa andar bem. Tá bom? Tá pronto? Vamos para esses deveres. Nós temos 4 deveres hoje que dizem respeito a essas atitudes e nós vamos tentar passar bem rápido por eles, tá bom? Eu já vou dizer para você que tem vários versículos que eu coloquei nessa lição que vão estar só na sua tela, tá bom? Para que você possa mais tarde verificá-los. Nós não vamos passar por todos os versículos, porque são muitos versículos que falam a respeito dessas atitudes educadas, dessa educação que a gente precisa ter com os outros. Mas eu tenho certeza que depois você pode olhar com mais calma. Alguns eu coloquei, mas que eu quero chamar a atenção, mas os outros você pode olhar, tá bom? Pronto, vamos para lá? Primeiro mandamento, que não é para nós o primeiro, já é o 25º mandamento que nós estamos estudando. Tratar o outro com humildade. 1 Pedro 5,5 fala: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha que interessante. O que é humildade? Humildade é aquele sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. Também pode ser chamado de modéstia. Humildade também é manter-se numa posição de submissão, mesmo que você tenha força ou posição superior ao outro. Sabe aquela coisa de você brincar com alguém, de derrubar a outra pessoa no chão? Sabe aquelas briguinhas que os irmãos têm? Você brinca com aquela pessoa de derrubar o outro, você é mais forte, você tem condição de derrubar, mas você se deixa derrubar pela outra pessoa? É mais ou menos isso. Humildade tem a ver com isso. Muitas vezes a gente sabe que a gente pode impor a nossa superioridade, seja física, seja mental, seja emocional sobre outras pessoas, mas a gente escolhe não fazer isso. Isso é humildade. Também é o contrário de orgulho, arrogância ou soberba. Tá bom? São atitudes que certamente você não quer ter. Tá bom? Nada disso tem a ver com a gente, com as atitudes que Cristo quer da gente. Tá bom? Olha só. A palavra de Deus fala muito, mas muito mesmo, sobre humildade. Por exemplo, Deus guia e ampara os humildes. Olha esse versículo do Salmo 25. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. A pessoa que realmente é humilde e que se submete ao ensinamento do Senhor vai receber justiça, vai ser ensinado no caminho bom e reto do Senhor. Tá bom? Depois você pode dar uma olhada nesse Salmo 147. Deus também nos ensina que Ele dá honra ao humilde. A humildade, ela também precede e sucede a honra. Se você vai ser honrado, ou se você quer ser honrado, antes disso você tem que ser humilde.
porque a humildade precede aquela pessoa que vai ser honrada. E depois que você for honrado, a mesma coisa, tá? Continue humilde. A humildade, ela precede e a sucede, vai depois também da honra. Olha, a soberba está, a sabedoria está com os humildes. Provérbios capítulo 11 fala isso pra gente. E o arrogante, Provérbios 16, é abominável ao Senhor. Você sabe o que é abominável? Alguma coisa que Deus rejeita completamente. Nenhum arrogante vai ser abençoado pelo Senhor, tá? Tem mais. Ao humilde é reservado o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus disse isso nas bem-aventuranças. Deus concede graça aos humildes. Olha o nosso versículo ali em cima, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E olha só que interessante. Jesus foi o homem mais humilde de todos, enquanto que o maior pecado do diabo foi o quê? O orgulho. Exatamente o oposto. Tá bom? Então, veja como a humildade é colocada nas Escrituras como uma coisa de muito valor. Para que a gente realmente seja alguém que vai agradar não só a Deus, mas as pessoas que estão ao nosso redor, e nós vamos poder ser educados para com elas, nós precisamos ser humildes. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que é orgulhosa. Ficar ouvindo coisas de uma pessoa que é orgulhosa, que fala só de si mesma ou que exalta a si mesma. A gente gosta de ficar do lado de pessoas humildes. Então, que todo mundo que está ao seu redor gosta de ficar perto de você. Seja humilde, tá bom? Tá bom, pastor, mas o que é tratar o outro com humildade? A palavra de Deus nos ensina. Dá uma olhada. É não achar que é melhor do que ninguém. Você é melhor do que quem? Ninguém. Olha o que diz Filipenses capítulo 2. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. A ideia é que na nossa concepção, no nosso modo de enxergar as pessoas, elas são superiores a gente. A gente vai prestar honra para essas pessoas em primeiro lugar. E aí deixar com que a honra nos atinja também, se essa for a vontade do Senhor, tá bom? Outra atitude de humildade é ouvir primeiro antes de falar. Você certamente já esteve com pessoas para as quais você quer dar uma informação ou falar alguma coisa para ela, e ela não deixa você falar porque ela já sabe do que você vai falar. Parece que ela já sabe tudo o que você tem a dizer, quando na realidade ela não sabe nada disso. Olha o que esse versículo de Tiago diz. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A ideia aqui é que a gente, com humildade, possa ouvir as pessoas para que quando a gente responder, a gente possa responder de uma forma muito boa, de uma forma que as pessoas realmente recebam uma informação correta da gente. E que a gente possa ajudar essas pessoas. Sabe aquela coisa de você mostrar interesse pelas pessoas? Mostrar interesse pela coisa que a pessoa está falando e não ficar achando que você já sabe o que a pessoa vai falar, ou que você tem uma opinião melhor sobre aquilo que a pessoa está dizendo. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e a gente sabe que aquela pessoa não está mais ouvindo a gente? Ela só está esperando uma hora para a gente respirar, para que ela possa entrar e dar a sua opinião. Então, não vamos ser assim, tá bom? Vamos ser humildes e vamos aprender a ouvir primeiro antes de falar. Outra coisa também, no trato de humildade, é aceitar ajudas e conselhos, tanto do Senhor como dos outros. Olha esse versículo de Provérbios 19. Ouça conselhos e aceite instruções. E acabará sendo o quê? Sábio. Tem pessoas, e espero que você não seja uma dessas pessoas, que simplesmente não precisam de instrução de ninguém. Sabem tudo de todas as formas. Ela não precisa receber conselhos de ninguém. Ela não precisa ser instruída
de forma nenhuma por ninguém. Isso é completamente errado. Nós não somos donos da verdade. Nós não sabemos todas as coisas. E a gente pode aprender com outras pessoas também. E principalmente aprender de quem? Do Senhor. Esse versículo de Salmo 32, versículo 8, o próprio Senhor diz isso pra gente. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei e cuidarei de você. Eu, como pastor, já tive vários episódios, várias situações na vida em que a gente vai mostrar a palavra de Deus para alguém e muitas vezes acontece das pessoas rejeitarem aquilo que a palavra de Deus ensina. Várias vezes eu já ouvi, graças a Deus não muitas, tá? Mas várias vezes eu já ouvi quando a gente ensina ou mostra, aconselha alguma coisa para a pessoa virar para a gente e falar assim: não, pastor, pode ficar tranquilo que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que a palavra de Deus está dizendo isso, eu sei que a Bíblia está dizendo isso, mas agora isso não vai dar certo na minha vida. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. E na maioria das vezes você sabe o que acontece. As pessoas entram pelo cano. Porque Deus vira para essa pessoa e fala assim: tá bom, eu vou te dar o conselho, você não quer seguir, tá bom, se vira aí. E a pessoa vai embora, fazendo aquilo que ela acha que tem que fazer. Isso é humildade? Isso é arrogância. Isso é arrogância. O que nós devemos fazer para mostrar humildade é realmente aceitar as ajudas, aceitar conselhos de outras pessoas. Tem pessoas que não gostam de ser ajudadas, gostam de ajudar. Eu conheço várias pessoas que, se eu pedir uma coisa para ela me ajudar para fazer, ela está pronta ali para fazer, mas ela nunca pede ajuda. Nunca pede ajuda, mesmo que ela esteja numa situação em que ela precise. Então, vamos ser humildes, tá bom? E vamos deixar essa ideia de arrogância ou de autossuficiência de lado. Tá bom? Precisamos sim da ajuda e do conselho, tanto das pessoas que estão ao nosso redor, que podem nos ajudar, quanto do próprio Senhor. Tá bom? E os outros deveres que nós vamos ver a partir de agora, os outros 3, têm a ver com a humildade também. Tem a humildade como base. Quer ver? Preste atenção nesse próximo. Dever número 26. Preferir em honra o outro. Como é que eu vou preferir o outro em honra ou dar honra para o outro se eu não sou humilde? Né? Olha só esse versículo de Romanos 12. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Notem que a base aqui desse mandamento é o amor fraternal. Tá vendo? Que a gente pode chamar de duas coisas, ou de cordialidade ou de educação. Mas a ideia é que a gente busque o interesse do outro em primeiro lugar. Por exemplo, cordialidade. Você é uma pessoa cortês? Você é uma pessoa gentil? O cordial é aquela pessoa que dá a preferência para o outro. Sabe aquela coisa de duas pessoas chegam próximas daquela mesma cadeira e um fala para o outro: por favor, pode sentar. Não, senta você aí primeiro. Não, pode sentar você. E aí ficam brigando e discutindo quem é que vai sentar na cadeira, dando a preferência para o outro. Isso é cordialidade. Né? Ser cordial é isso, é você se colocar à disposição para ajudar o outro, para acolher o outro, às vezes até para informar o outro. E isso vale para qualquer hora da vida da gente. Por exemplo, quando você atende um telefone, você é educado, você é cortês com as pessoas que ligam para você, ou quando alguém bate a sua porta, você é cortês para com essas pessoas. Quando alguém te pede uma informação, ou aquela coisa de você abrir a porta do carro para alguém, ou oferecer alguma coisa, um café, um pedaço de bolo para o seu vizinho, sabe aquela coisa de você realmente ser cortês com as pessoas, ajudar um idoso ou uma pessoa que está com problema a atravessar uma rua, aquela parte da gente poder dar um pouquinho da gente para outras pessoas. Isso é o amor fraternal, isso tem a ver com a cordialidade. Né? Lembra de Filipenses capítulo 2, versículo 3, que fala que a gente tem que considerar os outros superiores a si mesmo. E isso é exatamente o contrário da autoexaltação.
da gente querer as coisas para nós em primeiro lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo já ensinou, se você quiser depois olhar em Lucas capítulo 14, versículos 10 e 11, ele ensina, olha, quando você chegar num lugar, não vai lá e senta no lugar de honra. Porque alguém pode chegar para você e falar, ó, levanta daí que tem alguém mais importante para sentar no seu lugar. Não, vai lá, senta num cantinho e a pessoa que te convidou vai pedir para você sair dali e ela vai te honrar. Ela vai colocar você no lugar mais correto. O Senhor Jesus ensinou de uma maneira bem clara, quem se humilha vai ser exaltado. E não quem se exalta vai ser exaltado, tá bom? E siga as regras básicas de educação, né? Por exemplo, você é daquele tipo de pessoa que diz as palavras mágicas? Sabe quais são as palavras mágicas? Por favor, obrigado, com licença, né? Várias vezes eu estou num supermercado, por exemplo, e que você sabe que eu sou um pouquinho mais cheio, né? Então às vezes eu tampo o corredor do supermercado e eu vejo pessoas se espremerem para passar entre mim e a gôndola do supermercado porque não querem falar simplesmente com licença. Então, fale, diga as palavras mágicas. Quando você está numa fila de alimentação, por exemplo, numa reunião, e a pessoa fala, pronto, podemos comer, você é a pessoa que sai correndo para ser o primeiro a se colocar em primeiro lugar na fila? Ou você come lugar na fila para que outras pessoas possam ficar mais para trás? Você é daquele tipo de pessoa que quando está no ônibus, você dá preferência para as pessoas mais velhas sentarem, ou as pessoas que estão com criança no colo, ou quem precisa mais do que você, estão com um problema físico, ou você faz como essa moça aqui da nossa foto, que fica olhando para o lado, como que eu não estou enxergando quem está ao nosso redor. No trânsito, você dá espaço para outras pessoas, ou você, estando de carro, estando a pé, você ocupa todo o lugar e não deixa ninguém passar, não dá passagem para outras pessoas. Quem pega o último pedaço da pizza? É você? Você vai lá e pega, sabe? São coisas da educação, são coisas normais que a gente tem que fazer uns para os outros. Assim, nós vamos estar desenvolvendo essa ideia de preferir em honra os outros, tá bom? Colocando a humildade em primeiro lugar. Prefira em honra os outros. O outro mandamento é um mandamento bem específico, dá uma olhada. Lavar os pés uns dos outros. O que é isso, pastor? Lembra daquele trecho em João capítulo 13? Aquela passagem onde o Senhor Jesus chega no cenáculo com os apóstolos para tomar da Páscoa, fazer a ceia do Senhor naquele lugar, e ninguém se mexe, e ele então pega a toalha, pega o jarro, pega a bacia e sai lavando os pés dos apóstolos, e Pedro até fala para ele, não, eu não quero que o Senhor me lave os pés, e Jesus vira para ele então depois e convence ele a fazer. A ideia aqui é justamente essa, com humildade a gente fazer coisas em prol das pessoas. Tá bom? O que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui não é que nós devemos colocar pessoas na nossa frente e sair por aí lavando os pés deles, mas é a gente se colocar em posição de humildade diante das pessoas. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é mais importante? Quem ensina ou quem aprende? Quem dá ou quem recebe? Quem ajuda ou quem é ajudado? Quem é mais importante nessa situação? Talvez a tendência da gente é falar que a importância está sobre aquele que está fazendo uma ação para com o outro. Mas, gente, não há diferença diante de Deus. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Como é que você vai fazer alguma coisa para alguém, nesse caso, lavar os pés de alguém, se essa pessoa é arrogante e fala, o meu pé você não lava? Se você quiser, eu lavo o seu, mas o meu pé você não lava. Se nós fizermos um acordo entre todas as pessoas do mundo, e daqui por diante
ninguém mais se deixar ajudar, mas a gente quiser só ajudar o outro, mas ninguém mais se deixar ajudar, como é que a gente vai cumprir essa ideia de ajudar os outros? Então, lavar os pés não significa necessariamente você fazer isso fisicamente, mas é você tomar uma atitude de fazer com que o outro seja igual a você. E só um detalhe, às vezes você vai precisar deixar com que as pessoas lavem os seus pés, viu? Não seja arrogante a ponto de falar, ninguém precisa lavar meu pé, eu é que vou lavar o pé das pessoas. Não, deixe também os outros lavarem o seu pé. Olha Gálatas capítulo 3, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são o quê? Um em Cristo, tá bom? Então não esqueça disso. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós podemos ajudar e todos nós podemos ser ajudados, tá bom? Note essas verdades. Há algumas verdades para quem acha que é alguém. Primeiro, tudo é uma questão de função. Lembra de 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 20 a 25, onde o apóstolo Paulo explica para a gente a dinâmica do corpo, que nenhum membro pode dizer para o outro membro que não precisa de si, e ele conclui falando que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu não posso dizer, por eu ser olho, dizer para o pé que eu não preciso do pé, e assim por diante. Tudo é uma questão de função. Eu tenho uma função, você tem outra função dentro do corpo de Cristo, dentro da harmonia que a gente vai ter dentro da sociedade, dentro dos relacionamentos. Eu vou me aproveitar um pouquinho daquilo que você sabe fazer de melhor e você se aproveita daquilo que eu sei fazer de melhor e a gente se une, a gente coopera um com o outro. Tudo é questão de função, não de importância. Outra coisa, o Senhor é o mesmo, tanto do servo quanto do patrão. Depois você pode ler esse trecho de Efésios 6 inteiro, mas ele conclui falando o seguinte: vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu e ele não faz diferença, não faz acepção entre as pessoas. Cada um tem a sua parte, cada um tem a sua função e o mesmo é o Senhor. Eu vou dar contas para o meu Deus tanto quanto você, não importa em que posição a gente esteja. E outra coisa, quem quiser ser o primeiro tem que ser quem? Quem serve. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, Jesus disse, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. A ideia aqui justamente é essa, de você se dar plenamente para as pessoas que estão ao seu redor. O lavar os pés uns dos outros diz respeito a isso. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Só temos funções diferentes para que a gente possa cooperar bem uns com os outros, tá bom? E aqui a gente chega à o 28º dever mútuo, que é sujeitar-se uns aos outros, o último que nós vamos falar hoje, tá bom? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É interessante que esse verbo sujeitar-se vem de duas palavras gregas também, que é a palavra upo, que significa sob, por baixo, né? E taso, que significa organizar, colocar em ordem. Então, note que a palavra significa mesmo se colocar abaixo da ordem, se colocar debaixo da ordem de alguém. Sujeitar-se significa isso, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou ao conselho de alguém. Isso é sujeitar-se. É deixar que alguém mande em você em amor e por amor a Cristo. Ei, pastor, peraí. Deixar que alguém mande em mim? É bem isso. Lembra que nós temos um Senhor. E quando a gente fala Senhor, nós estamos falando de alguém que está superior a gente e que manda na gente. E o que ele fala é que a gente tem que fazer isso também uns com os outros. Mas note que eu não estou dizendo aqui que você tem que ser escravo das pessoas, tá bom? Não é uma subserviência cega, não é alguma coisa que você vai se deixar
fazer com que as pessoas se aproveitem de você, mas é que você vai, através do amor e por amor a Cristo, deixar que determinadas pessoas, que aquela pessoa que você sabe que você pode ajudar, esteja sobre você. Sabe aquela ideia de considerar os outros superiores a si mesmo? É justamente nessa questão. É você deixar com que as outras pessoas tenham um privilégio sobre você. Esse é um mandamento que nós devemos cumprir na mesma ordenança de que nós nos cumprimos diante do Senhor. É ceder à vontade do outro para o bem do outro. É deixar com que a pessoa se privilegie através da nossa atitude. É privilegiar pessoas através da demonstração do amor de Cristo. E tudo de uma forma muito voluntária, não de uma forma forçada. Note que esse mandamento é para a gente fazer e não que outros nos sujeitem. Você entendeu? Somos nós que voluntariamente estamos nos colocando em posição de sujeição a outras pessoas. Interessante que esse mandamento de Efésios capítulo 5 é o mesmo mandamento dado em Efésios capítulo 5, versículo 22, para o mandamento de submissão das esposas aos maridos, e que muitas vezes a gente tem resistência com respeito a isso. Mas nota uma coisa bem legal, Efésios capítulo 5, versículo 21, é o versículo anterior a Efésios 5, 22. Então, quando a gente fala de submissão das esposas para com os maridos, logo antes de falar disso, imediatamente antes de falar disso, o apóstolo Paulo ensina que antes das mulheres se sujeitarem aos seus maridos, nós devemos estar sujeitos uns aos outros no temor a Cristo. A sujeição, irmãs, é uma coisa maravilhosa vinda de Deus, porque fala que nós devemos ser voluntários para fazer isso. E note, não é uma questão de subserviência humilhante, é uma organização. Dentro do casamento existe a organização, como existe na Trindade, por exemplo, e a gente pode ver isso de uma forma bem clara. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um se submetendo ao outro por amor. E assim também acontece dentro dos relacionamentos, dentro do casamento, de uma maneira específica, da esposa para com o seu marido, e dentro dos relacionamentos mútuos. Vai ter hora em que o marido vai se submeter à esposa? Sim, por causa do mandamento do versículo 21. Está entendendo? De maneira voluntária, de maneira amorosa, da mesma forma com que nós nos submetemos ao nosso Senhor. E, gente, esse é o cumprimento específico do segundo grande mandamento, né? De Mateus capítulo 22, versículo 39. De você amar o outro como a si próprio. E lembra, foi Deus quem estabeleceu essa ordem. E através dessa ordem, tanto na família, quanto na sociedade, quanto nos relacionamentos, nós vamos realmente receber as bênçãos de Deus sobre cada uma das nossas atitudes. Então, a ideia aqui é que nós devemos dar preferência para os outros, tá bom? Deixar com que a vontade dos outros seja satisfeita mais do que a nossa própria. E quando tivermos oportunidade, uma vez que isso não infrinja, claro, os mandamentos bíblicos, tá? Não, nós não estamos falando aqui de nada que é pecaminoso ou de nada que é errado, tá bom? Ou que vai trazer prejuízo para alguém, mas sempre buscando o objetivo dos deveres mútuos: união, edificação e crescimento das pessoas envolvidas, tanto de quem você está para quem você está se submetendo, quanto de você mesmo, tá bom? Essa é a ideia do sujeitar-se humildemente, não humilhantemente, humildemente, dos deveres mútuos, tá bom? Olha o que nós aprendemos até agora. Concluindo então, sendo educado com o outro. A base é amar uns aos outros, e nós tratamos de deveres que tratam de educação.
tratar o outro com humildade, preferir o outro em honra, lavar os pés uns dos outros e sujeitar-se uns aos outros. Esses mandamentos são mandamentos que mostram que nós vamos estar buscando a educação das nossas próprias vidas em prol e por amor dos outros. Uma frase só para a gente terminar. Se nós formos educados com os outros, nós nunca nos iremos arrepender. Talvez a gente vá se arrepender de alguma atitude que a gente toma quando a gente é mal educado. Mas se a gente sempre foi educado, nós nunca vamos nos arrepender de ter feito essa coisa. Porque essa é a coisa certa, a coisa que Deus quer da gente. Tá bom? E não se esqueça do nosso versículo-chave. Nós somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. A educação vai fazer com que a gente se una cada vez mais no corpo de Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e nos ajuda a sermos humildes, a colocarmos os outros em preferência, através das atitudes que o Senhor mesmo nos ensina. Então, Senhor, abençoa-nos para que a gente possa ser humildes de verdade, para podermos praticar esses valores que o Senhor acabou de nos ensinar. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, que Deus abençoe você, que você possa ter aprendido bastante e realmente não ficar chocado, mas colocar em prática, porque você vai ver que as bênçãos de Deus vão estar sobre a gente, tá bom? E você pode várias vezes ir de novo, rever essas aulas dentro do nosso canal do YouTube. Você entra lá, pode rever os outros mandamentos também que nós já estudamos, e eu tenho certeza que você vai ser edificado e edificar outras pessoas com ele. Então Deus abençoe você, até a próxima aula.